uma testemunha privilegiada do dissipar de uma era. Com as raízes ainda mão, estudou em Lisboa e trabalhou em Moçambique, Angola e Timor-Leste antes de um telefonema lhe alterar por completo a vida no início da década de 80. Em Macau encontrou a estabilidade desejada e, com o passar dos anos, tornou-se um dos mais conceituados e influentes advogados do território. Criou há 3 anos o Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau e uma fundação homónima com a intenção de retribuir o que Macau lhe ofereceu e o intuito de ajudar a promover a identidade da RAIEM. Rui Cunha, advogado e filantropo, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, obrigado, Dr. Rui Cunha, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM, pela Teledifusão de Macau. Eu começava pelo final e começava por lhe perguntar sobre este legado que deixa ao território e um legado que se conseguiu enraizar, de certa forma, num período muito curto de tempo. A Fundação Rui Cunha conseguiu afirmar-se como, eu diria, um dos principais interventores cívicos do território de natureza privada, com uma série de atividades que devolveram algo que se tinha perdido em Macau, uma certa capacidade para discutir o que se passa no território, para discutir a vida social, jurídica, política, de certa forma também de Macau. Esta capacidade de colocar os residentes de Macau em diálogo é para si também, de certa forma, importante? Boa noite, Marco. Boa noite, senhores telespectadores. Eu tenho de responder, porque foi uma das motivações que me levou a criar a Fundação, era tentar quebrar uma certa apatia que notava e que seria muito prejudicial a tudo quanto em 400 anos foi feito aqui em Macau, e que poderia contribuir para que a erosão que o tempo leva normalmente em factos desta natureza acabasse por fazer dissipar muitos dos valores e bons que trouxemos, que implantamos e que podem ser o orgulho de Macau ter a sua identidade própria, diferente de tudo quanto há nesta região. Firmou créditos junto da comunidade portuguesa, a Fundação Rui Cunha. Está a tardar a chegar um bocadinho à comunidade chinesa, mas esse é o grande objetivo. Sim. A Fundação não foi dirigida a qualquer das partes da comunidade que constitui o Macau todo. Macau é, e por natureza, uma mistura de todas essas comunidades. E é ali que está a identidade própria deste território. E nós frequentemente ouvimos falar na mescla que Macau constitui de todos esses fatores que também e só, talvez, foi, entre aspas, a arte que os portugueses tiveram quando se espalharam pelo mundo, foi a possibilidade de misturar todas as civilizações, todas as culturas, todas as pessoas e formar em cada sítio a sua própria sociedade. Assim se deu em África, se deu na Índia e Macau não fugiu à regra e nós temos em Macau uma sociedade que é composta de vários elementos e, por isso, ao fazer a Fundação, nunca poderia ter por objetivo, atingir e privilegiar alguma das comunidades. Foi mais fácil, e eu reconheço que para isso contribuiu o uso da língua, foi mais fácil para todos nós iniciarmos e conseguirmos a atenção e a colaboração da comunidade portuguesa e de muitas pessoas de boa vontade, e eu aqui quero aproveitar a agradecer essa boa vontade, porque sem essa boa vontade não era possível que a Fundação fizesse o que já fez. Nós agora vamos caminhar para cada vez mais envolvermos outros elementos de outras comunidades. Já o conseguimos em grande parte em alguns dos aspectos, na música, já temos sessões de jazz praticamente que funcionam com um grupo de rapazes jovens que são todos de etnia chinesa. Já temos em muitos dos nossos eventos, já grande parte das pessoas já são
não, digamos assim, não originariamente portugueses, mas agora iríamos um pouco mais longe. A fundação foi feita para Macau. E para Macau eu seguiria aquele princípio que quando nós não vamos à montanha, a montanha tem de vir até nós. E quer dizer, a fundação vai saltar para fora das suas instalações e vai começar a fazer muitos dos eventos em sítios onde pode ter uma audiência muito mais variada e atingir camadas de população que normalmente se alheia e que não participa tão ativamente em eventos de natureza cultural. Ainda este ano, essa tentativa de levar esta dinâmica à montanha e não ao contrário? Sim. E se tivermos um bocado, se não houver obstáculos de última hora, eu conto dentro de relativamente pouco tempo já começarmos com esse tipo de eventos. Temos já as coisas marcadas para fazer os contactos, abrirmos os caminhos para que a recepção seja boa. E, para tanto, nos tem entusiasmado a forma como temos recebido indicações de todas essas comunidades. Em todo lado que me encontram, eu recebo sinais, recebo mensagens de pessoas que não aparecem, que não pertencem à comunidade portuguesa e, no entanto, têm manifestado muito intensamente que o trabalho da Fundação é um trabalho importante. E para nós é muito importante conseguirmos chegar e atingir toda a gente aqui em Macau para que todos em conjunto consigamos montar aquilo que é muito importante. É a identidade de Macau como um centro com cultura própria, com hábitos próprios, com gastronomia própria, com tudo o que se leva a que as pessoas que chegam a Macau vejam Macau de forma diferente. Em paralelo, impulsionou também o Centro de Reflexão e de Estudo e Difusão de Direito de Macau, com o objetivo de dar a conhecer algo que ainda continua a ser para muita gente uma incógnita. Há um conhecimento pouco profundo das nuances do direito do território. O objetivo... É esse, mas eu começaria um pouco mais atrás. A própria expressão é Centro de Reflexão e Estudo e Difusão. Propositadamente, o R do CRED ficou lá, porque é necessário refletir. Em qualquer sociedade é preciso haver intensa reflexão sobre as normas que as pessoas escolhem diretamente ou escolhem por via dos seus intermediários. É preciso que se faça muita reflexão. E era talvez o aspecto que mais me preocupava quando pensei em fazer um centro de estudos. Aliás, todo o projeto da Fundação começou por um centro de estudos. Por isso, chamei Centro de Reflexão, de Estudos e de Difusão. E é nesse fator da difusão é que vão haver alguns eventos em que vamos procurar transmitir à generalidade da população muitas das coisas que antes nem era uma grande preocupação, que as pessoas estavam numa posição passiva, era uma situação assente em que as pessoas aceitavam o que estava escrito, mas agora têm de participar na própria feitura das normas que hão de regular Macau. E é aqui não se faz uma lei, não se faz uma regra sem haver uma reflexão. E essa reflexão é aquela que me preocupava mais, a sua ausência aqui em Macau. Fizemos o centro, tem sido um fórum em que as pessoas das mais diversas tendências, das mais diversas convicções, têm exposto, e eu gostaria até que houvesse muito mais participação, não só de presença, mas de intervenção. É para isso é que nós todos poderemos servir Macau.
Falava da questão da identidade há pouco, que acaba por ser um dos propósitos da própria Fundação. É impossível dissociar ambas as coisas, é impossível dissociar identidade do território de identidade jurídica também. Parte daquilo que é a identidade de Macau passa por esta nuance de termos um sistema de direito diferente daquele que é o sistema de direito em Hong Kong e diferente do sistema de direito que é o sistema vigente na República Popular da China. Sim. Eu diria, como às vezes eu refiro, nós, com a transferência da soberania, ficamos órfãos. Porque se até então nós tínhamos alguém que olhasse, mesmo a muitos quilómetros de distância, alguém que olhasse, que preparava as leis, que acabava por um despacho dizer aplique-se em Macau, as coisas eram aplicadas. A partir da transferência da soberania e Macau tomou nas suas mãos os seus próprios destinos, também tomou nas suas mãos a missão de regular esta sociedade. E não tem onde se apoiar. Tem um regime completamente diferente em Hong Kong. Tem, e faz parte integrante da República Popular da China, que reconheceu a autonomia de Macau em todos os aspectos e, por isso, entregou à sociedade de Macau a obrigação de fazer as suas leis, de gerir a sua própria sociedade. E essa preocupação é que me levou a pensar que poderia ser útil agitar um bocado as águas, chamar a atenção das pessoas, porque não poderia continuar essa passividade, essa apatia, e era preciso mais intervenção. E é essa intervenção que julgo que assim, ordeiramente, e com suficiente maturidade, Macau pode ir muito mais para a frente e vencer esse isolamento em que ficou. Hoje não pode socorrer-se da legislação de Portugal, até, eu diria, até das decisões que são proferidas em Portugal, porque Portugal e Macau começaram a caminhar em vias diferentes. Portugal voltou-se e está vinculado a adotar as orientações da União Europeia, e Macau tem o seu próprio destino, todo ele nas suas mãos. Por isso, é preocupante o que pode ser, porque não tem ajuda nenhuma de nenhum sistema legal aqui próximo. Por isso, é preciso haver muito cuidado, muito trabalho e, acima de tudo, muita reflexão e estudo para se encontrar aquelas regras que são próprias, dispensando, às vezes, aquelas querelas em pormenores e avançando para aquilo que é essencial para a vivência em sociedade. Eu introduzi esta nossa pequena conversa dizendo que foi uma testemunha privilegiada de vários momentos históricos, se calhar todos eles interligados entre si, decorrentes do próprio processo, de certa forma, de enfraquecimento da ideia de um Portugal global, do processo de descolonização. Em Macau chegou há sensivelmente 34 anos, que chegou a Macau era, digamos, uma pequena cidade de província, ainda que deslocada no outro lado do mundo. Viu Macau crescer, viu Macau tornar-se exponencialmente grande em termos de volume de negócios. Isto para lhe perguntar, dá meia dúzia de meses esta parte, a tendência é outra, as quedas no volume dos jogos, das receitas do jogo. Esta é uma tendência que o assusta? Está ligado também ao setor do jogo? É uma tendência que o assusta ou não? Vamos por partes e dizer, efetivamente, eu farei parte da geração que presenciou
o fecho do ciclo do Império. Estava em Goa e fui ainda estudante, foi a altura em que Goa, Damão e Deus se desligaram de Portugal. Depois trabalhei em Angola, em Moçambique e em Timor-Leste, e estando em Angola assisti a passagem da Angola para a sua independência. Regressei a Portugal, vim para Macau e aqui em Macau também assisti ao fim da presença portuguesa aqui em Macau. Talvez uma geração com muito maior responsabilidade. E talvez isso tenha levado a que em todos os sítios onde trabalhei pus o melhor que podia. Fiz de maneira a que em cada sítio eu desse de mim e esses sítios ficaram em mim. 30 anos depois voltei a Timor, há uns 10 anos voltei a Timor, 30 anos depois de ter saído, e quanto me foi grato encontrar pessoas que me vieram procurar e falar do tempo em que eu lá estive e o que tinha feito e o quanto tinha contribuído. E em todos os sítios fiz um propósito a mim mesmo de dar o que eu pudesse e procurar deixar alguma marca minha também nesses sítios. E por isso, em todos eles, em Angola, estive à frente de instituições que lá existiam, contribuí fortemente para que a judicatura lá tivesse umas características mais independentes e mais próprias. Só quando estive depois em Portugal senti que aquilo não era propriamente aquilo que eu desejava, os ideais que eu perfilhava. E por isso vim a Macau. Vim a Macau por pouco tempo, pensava que seria por um ano. Ao segundo ano esqueci de ver a última cláusula quando é que acabava o contrato e estou aqui há 34 anos e julgo que pude dar alguma contribuição a Macau, por dar algum do que eu sabia, do pouco que sei e da minha maneira de agir, contribuí em certa medida porque estou e estive ao longo deste tempo envolvida em quase todos os grandes passos que levaram Macau a evoluir dos anos 80 para a atualidade, e estive em quase todos os episódios até recentemente, até a doença do Dr. Stanley, acompanhei tudo quanto era feito e agora estou ligado à Sociedade de Jogos e também vou dando aquilo que eu sei e aquilo que eu posso dar. Quanto à parte final que me pôs, se assusta, preocupa, como a toda a gente, julgo que deve preocupar a essa mudança, e eu diria um pouco rápida demais, para que a sociedade em si pudesse encaixar e pudesse acomodar-se a esta situação. É preocupante, mas creio que vai ter soluções e tendo o suporte que sempre foi declarado pela República Popular da China, que há de zelar pelo interesse da população de Macau, eu creio que há de surgir soluções que vão fazer tudo voltar à normalidade e tudo ir pelo bom caminho. Eu dizia que foi testemunha, mas foi também, de certa forma, interveniente em alguns dos períodos cruciais, eu diria, da consolidação democrática. Interveniente de uma forma imparcial, como lhe era exigido. De resto, eu creio que não mencionei na introdução que fiz, mas o Dr. Rui Cunha trabalhou durante anos, só cá em Macau é que enverdou pela advocacia, foi magistrado durante anos, foi juiz, foi responsável, de resto, pelo julgamento da chamada rede bombista que a determinada altura, no período pós-25 de Abril, colocou o norte de Portugal, de certa forma, a ferro e fogo.
este processo, um processo que envolveu, que envolvia muita gente, um processo com conotações políticas, ainda assim foi um dos períodos mais aliciantes da sua carreira, não é por isso? Foi o culminar da minha carreira. Eu proferi essa sentença, eu, na altura era juiz auditor do 5º Tribunal Militar em Lisboa. Proferi essa sentença no dia 30 de agosto de 1981 e 4 dias depois parti para Macau, já estava autorizada a minha desligação da carreira judicial, ficando eu como juiz em situação de licença ilimitada, e 4 dias depois embarquei para Macau. Foi a última decisão em que eu tive a responsabilidade de conduzir o julgamento, com 125 sessões, com 35 advogados, com imensa gente de advogados de acusações, com centenas de testemunhas, declarantes e arguidos, e foi um processo que marcou, foi um processo importante, que exigiu muito trabalho. A forma como lidou com o processo valeu de resto um voto de louvor do próprio Conselho da Revolução? Não bem, foi pouco antes desse processo e do terminar desse processo que efetivamente houve um ato de gentileza, que eu atribuo a gentileza porque normalmente em tudo o que faço não estou à espera de qualquer honraria ou qualquer elogio público, mas aconteceu, e até para surpresa minha, como também a surpresa mais recente com a atribuição da comenda de mérito, se deu que em janeiro de 81, ainda não estava formulada sequer a hipótese de vir para Macau, fui surpreendido um dia pela Ordem do Exército constar um louvor que me era atribuído como juiz, um louvor a mando do Conselho da Revolução. Quem volta atrás e chega àquela altura, para mim foi um elogio, mas isso não impediu que eu logo a seguir eu tomasse a decisão de deixar a judicatura e vir para Macau e começar uma nova carreira, que pensava que poderia ser curta, mas acabou por ser quase o dobro da carreira judicial que eu tive ao longo de 16 anos, 6 anos como Ministério Público e 10 anos como juiz, e já estava como juiz de primeira colocado em Lisboa, e abandonei essa carreira, entrei noutra e agora já não saí mais. Uma decisão que, de um ponto de vista empírico, é um tanto ou quanto anómala. Eu digo-lhe isto por uma razão. Quando olhamos para a magistratura, quando olhamos para um juiz, olhamos quase, mesmo em termos constitucionais, para um ser quase intocável. O mesmo acontece com alguém que professa a advocacia. Nunca se deixou intimidar por esta ideia de um recuo na carreira? Digamos assim, ainda mantendo a questão, ainda que se mantivesse como juiz e mantivesse a oportunidade de voltar ao ativo caso o desejasse? Não, nunca hesitei. Eu pondero bem as decisões que marcaram a minha vida e, uma vez tomada, já não olho para trás. Quer dizer, a partir dali assumo que quando faço uma opção, ela é para fazer e fazer seriamente e dar todo o esforço. E a Fundação é um dos exemplos. Quando começamos a todo vapor e em 2 anos fomos reconhecidos como pessoa coletiva da utilidade pública administrativa pelo governo da RAEM e, acima de tudo, mais do que esse reconhecimento público, temos o próprio público, a própria população de Macau, que reconhece que a Fundação está a fazer um trabalho útil e válido aqui em Macau. E porquê? Porque, como sempre, meti alma e coração
e consegui juntar uma equipa, e a eles se deve o mérito do que a Fundação tem feito, e consegui juntar essa equipa, transmitir-lhes a mesma força anímica que me levava a criar, e isso desenvolveu-se depois em tudo aquilo que chega ao conhecimento público depois do trabalho que é feito atrás da cortina. Por isso, quando fiz a opção de vir para a advocacia, para trabalhar aqui em Macau, não me assustou, nem me custou muito. Talvez já fosse um momento crucial da minha carreira em que eu poderia não ver tanto a minha identificação, os meus conceitos, o meu ideal da judicatura naquela magistratura como estava ali em Portugal naquela altura. E por isso optei por uma via diferente e hoje não me arrependo de absoluto, porque profissionalmente fui bem mais bem sucedido e consegui trazer algo de útil até para Macau. Sei ainda assim que houve uma decisão que foi muito difícil tomar ainda quando era jovem. Quando é contraposto, digamos assim, entre o direito e uma outra paixão que nutria na altura, teve algumas dificuldades em escolher, acabou por optar pelo direito e pela magistratura. Falo do gosto pelo cinema que sempre teve. Chegou a ter uma... Sim. Essa foi das primeiras grandes decisões da minha vida e que marcaram a minha vida. Eu, ainda estudante e no Centro Universitário no Centro Universitário de Lisboa, tinha feito um curso de cinema, e quando estava no 5º ano de Direito, tive a possibilidade, porque fui um dos 6 escolhidos, para receber uma bolsa da Fundação Gulbenkian para completar o curso de cinema no IDEC em Paris. Foi uma decisão difícil. Essa foi muito difícil porque o cinema, a fotografia representavam para mim, naquela altura, na verdura dos anos 20, que nós todos temos, coisa representava muito. E eu tinha de fazer a opção entre aspas, e sempre sem desmerecimento da profissão, entre uma certa aventura que representava naquela altura enveredar pelo cinema e a estabilidade que uma carreira, terminando o curso de Direito, e eu poderia seguir, e nomeadamente na magistratura, já estava como subdelegado no Tribunal da Boa Hora e poderia seguir, e era mais fácil. Ali acomodei-me, fiz a opção da estabilidade, porque a outra representava para mim um risco muito grande, porque eu não tinha família em Portugal. Teria de depender de mim próprio. A não ser bem sucedido, não teria nenhuma amarra, não teria nenhuma bengala para poder... Por isso, acabei por ir por uma coisa mais estável, que era uma profissão que depois abracei em 6 anos do Ministério Público, em Portugal, em Angola, em Timor-Leste, e depois... Durante 8 anos não toquei numa câmara, não participei em nada, só quando voltei a Angola, voltei novamente a dar um bocado àquilo que eu gostava. O fim da chamada Índia portuguesa, se me permite a expressão, colocou-o numa situação difícil em Lisboa, porque a determinada altura deixou de receber dinheiro da sua família, viu-se obrigado a trabalhar, e aí entra uma outra aventura, que é a sua ligação à RTP, na fase inicial da RTP. Derivada um pouco do curso de cinema que tinha acabado. Sucedeu que, tal como todos os outros alunos da altura, de Goa, da Mão e Dio, que estavam em Lisboa, nenhum
tinha mais fontes de poder de receber o que quer que fosse. Houve um corte de relações em que não era possível, mesmo com a família, com as bolsas, estudo, tudo ficou cortado. Valeu nessa altura, o próprio governo esteve a dar uma pequena ajuda, mas cada um teve de procurar o seu meio de vida. E eu aproveitei a questão dos meus conhecimentos de cinema e hoje lembro-me com muita saudade e como foi um tempo de grande formação da minha personalidade, acabei por trabalhar na televisão. Na RTP, eu fui dos primeiros assistentes de realização das equipas do Fernando Frazão, do Rui Ferrão, do Orlando Peroteu e do Luís Andrade, que ainda de vez em quando ainda aparece. O Luís Andrade estava no começo da sua carreira e ali fui um profissional, fui um assistente de realização. Hoje mato aqui saudades ao ver as câmaras, a ver as luzes. Tudo isto me recorda o tempo que passei durante 4 anos, em que passava e nós fazíamos quase tudo em direto, porque não havia máquinas de gravação e por isso tudo era feito em direto. Até o teatro, que era uma coisa que mais afligia toda a gente, porque envolvia muita gente, havia toda aquela movimentação que uma peça teatral tem. Tudo aquilo me marcou e deixou-me, talvez, aflora aqui e acolá, e pode ser que volte. Pode ser que volte ainda a fazer algumas coisas. Agora que eu digo aos meus colegas lá do escritório, trabalhei para vocês 45 anos, agora é a vez deles trabalharem e darem continuidade àquilo que eu ajudei a construir e deixei. Esteve 25 anos sem voltar às ruas da sua infância, sem voltar a Damão. Sim. Foi criado numa certa ideia de Portugalidade, digamos assim, cresceu a ouvir fados, cresceu a ter uma ideia muito concreta. O seu pai, de resto, era correspondente do Diário Popular, a ter uma ideia muito concreta do que se passava na República. Eu perguntava, fez de certa forma as pazes com esta Índia, com o fim da Índia portuguesa, volta a Damão com alguma frequência? Eu iria e permitiria que lhe fizesse uma retificação. Eu nunca estive em guerra, de modo que não havia que fazer paz. Eu digo e tenho orgulho disso, nasci na Índia, sou indiano, orgulho-me da minha origem, mas a minha formação é toda portuguesa. Eu, desde o princípio, desde a minha infância, a língua que aprendi foi o português. Citou o Diário Popular e, efetivamente, nós recebíamos uma vez por semana, vinha uma edição especial que havia do Diário Popular em papel muito mais fino, e era um dia em que eu dedicava especialmente para ler as notícias. Na altura, Portugal era uma miragem, era algo que estava longe de mim, e já então, quer dizer, gostava de ver os jogos de futebol, que normalmente são um elemento de ligação em todos os territórios onde Portugal passou, e fui sempre um português de formação. Quer lá, depois estive a estudar em Goa, o liceu, na altura, e depois fui para Portugal e serão os anos, fui com 16 anos, dos 16 aos 20 e aos 22, que nós consolidamos a nossa personalidade. E eu sou genuinamente, digamos, gosto de um bom bife, aprecio os clubes de futebol portugueses, aprecio tudo o que é português, mas mantenho a minha origem e respeito. Por isso, durante 25 anos não tive oportunidade, por possuir o passaporte português, não podia regressar. Daí cortei praticamente, só tinha a minha mãe a viver lá, que entretanto veio-se embora e depois veio a falecer, e os laços diminuíram. Os laços
reais, digamos, desapareceram, mas os sentimentos mantiveram. E quando, 25 anos depois, eu voltei aos sítios onde eu joguei a bola descalço, como os outros meus colegas. Quando encontrei os colegas que tinham sido da minha escola primária e tudo, foi um reviver cheio de sentimento e cheio de... E mais me orgulhou a minha origem. Por isso, lamento esses 25 anos não ter mantido um contacto mais próximo, mas respeito, e agora até posso dizer, aproveitando a Fundação, posso dar uma indicação, que nos estatutos da Fundação estão previstos exatamente que, além de Macau, será em Goa da Mão e Diu que poderão haver algumas iniciativas. Essas já começaram. Vamos publicar, já está pronto, e agora só falta o lançamento de um livro de um poeta damanense. E as pessoas ficam um bocado a considerar estranho que 40 anos depois ainda haja um poeta damanense a escrever as poesias todas em português puro. O livro está pronto, vai ser lançado agora dentro de dias. Há um projeto... Vai chegar a Macau também ou não? Sim, foi feito e composto aqui em Macau e será lançado aqui, em Damão e em Portugal. Porque... para mim, fiz essa opção de escolher, porque é um facto para mim muito importante, porque representa quanto uma cultura que veio há tantos anos, com 40 anos de sobreposição, não se perdeu. E para quem estiver depois interessado em ver, é um poeta popular, um poeta é uma pessoa desconhecida que nos seus momentos vagos ia fazendo os versos, provavelmente daquilo que tinha lido e tinha aprendido na escola primária. Hoje já está com bastante idade, mas vive satisfeito ao saber que o seu livro vai ser publicado. E farei mais, há um projeto de renovação de uma casa de Bocage esteve em Damão, há um projeto de renovação que já foi feito, o projeto já está, mas como essa casa é um edifício classificado, como é classificado na Índia, aquilo requer uma série de autorizações que vão até o Governo Central. Só assim é que é possível mexer na casa. Vai ser restaurada e provavelmente será um centro multicultural muito de raiz e de base portuguesa. Eu colocava-lhe uma última questão. Ao fim de tantos anos de itinerância primeiro, de certa forma, depois de se ter fixado cá em Macau, durante todo este tempo sempre mostrou uma forma muito particular de enfrentar os desafios, de não virar as costas aos desafios. Perguntava-lhe por desafios de futuro, o que é que o futuro reserva ao Dr. Rui Cunha? Se eu fosse revelar tudo, deixava de ser surpresa. Não é? Eu fui sempre muito irreverente e penso que alimento sempre a vontade de ir mais para a frente, ter sempre... Não sou um conformista, quer dizer, procuro fazer coisas e tenho ideias e procuro pô-las em andamento. Há muitas coisas e agora que tenho o instrumento da Fundação, penso que ainda irei fazer algumas coisas a nível de intervenção social e mais ativamente aqui em Macau. Possivelmente iremos fazer e produzir algumas coisas de multimédia e eventualmente para televisão. Iremos fazer uma muito maior difusão dos valores e das coisas aqui de Macau e dos valores que nós descobrimos. É curioso que nos eventos que fazemos, por exemplo, nas sessões de piano, todas as sextas-feiras, aparecem coisas que nós não imaginávamos que aparecesse aqui em Macau. Há jovens e talentos aqui em Macau que
que se lhes dê a oportunidade, e eu tenho a impressão que nem precisamos de uma lanterna à procura de talentos. Eles existem, é dar-lhes oportunidade e todos podem fazer. E nesse aspecto penso que até se publicamente, se criarem ocasiões, nós vamos ter a surpresa de ter talentos aqui muito bons em Macau. Nós tivemos até 2 exposições de uma artista macaense, que nasceu, viveu, tem os pais e a família aqui, e hoje é uma convidada da Bienal de Veneza a fazer uma exposição a solo em 2013. E temos um professor, um rapaz que saiu de Macau para ir estudar aos Estados Unidos e hoje é um dos autores de alguns monumentos que há espalhados em quase todas as cidades dos Estados Unidos. São valores de Macau que estão fora, quer dizer, que procuram, em face da exiguidade daquilo que Macau pode oferecer, procuram lá fora. Acho agora que Macau tem todas as condições de solidez económica e financeira, tem possibilidades de se mostrar, tem até um certo respeito e consideração do resto do mundo. Hoje já se sabe onde é Macau, o que não acontecia há algum tempo. Acho que se poderiam pensar e fazer e dar a oportunidade para que todos estes talentos se manifestem, quer os que cá estão, quer os que estão espalhados pelo mundo, para engrandecer o nome desta terra, que é uma terra única e que merece ser elevada, e para aquilo como é o nosso mote da Fundação, para termos um Macau mais e melhor. Mais e melhor. Obrigado uma vez mais, Dr. Rui Cunha, por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Foi uma honra, um prazer enorme tê-lo cá connosco. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira a seguir ao Telejornal, com um novo tema e um novo convidado.